Olá, sejam bem-vindos. Vamos continuar nossa disciplina de Hardware 2, Sistemas Operacionais. Nós vimos até aqui alguns conceitos, tipos de software, o seu gerenciamento, sua função e conhecemos sobre os softwares livres e proprietários. O nosso encontro de hoje, vamos falar sobre o conjunto de circuitos eletrônicos que compõe o computador, linguagem de máquina, conhecida como baixo nível e alto nível. Vamos ver sobre os aplicativos de hardware e suas configurações. O sistema operacional é um dos componentes dos softwares de sistemas. Ele vai preparar o hardware para poder permitir a execução de tarefas de diferentes natureza. Nós vimos de encontros anteriores que o hardware ele é essencialmente o mesmo há muito tempo. A mesma organização que ele utiliza e o mesmo conjunto de componentes. Então, como é que um mesmo conjunto de componentes, desde os mais antigos aos atuais, conseguem realizar tarefas tão diversificadas? Nós temos computadores que são usados na engenharia há muito tempo com a mesma arquitetura, executando tarefas diferentes. Por que o computador consegue realizar essas tarefas, apesar de ter uma mesma organização interna? A resposta está no software. Então, o software é o componente do computador que vai permitir qual tarefa que deve ser feita e executada. E é nele que serão definidas diferentes tarefas de diferente natureza, que vai permitir que o computador realize. Então, o software, na verdade, é o termo que denota um conjunto de programas que isoladamente é um programa ou é um aplicativo, sendo uma sequência de instruções para o processador. Já foi visto que o processador executa o ciclo onde ele busca uma instrução, decodifica, executa e armazena o resultado. Então, essas instruções é uma sequência que vai fazer com que o processador, a cada instrução, pega e executa alguma coisa e assim consequentemente. Particularmente nesse exemplo, é um pequeno código que faz uma divisão de dois valores, né? Esse tipo de programa que acabei de falar é um exemplo de uma sequência de instruções numa linguagem que o processador entende. Ele consegue pegar cada uma daquelas instruções e saber o que fazer com elas. Para visualizarmos esse entendimento, vamos ver a classificação do ActionScript, que é a linguagem de criação de script, que através dessa classificação nós podemos entender como estão consideradas as linguagens de programação. Vamos ver? A classificação do ActionScript, nós temos uma pirâmide. Nessa pirâmide, nós observamos, no topo da pirâmide estão considerados o baixo nível, que é a linguagem Assembly. No meio da pirâmide, o médio nível, que consideramos a linguagem C++, por exemplo. E um alto nível de entendimento é a linguagem Java, por exemplo. Embaixo é a linguagem script, que é o ActionScript. Nessa visão dessa classificação, podemos entender os níveis de classificação de linguagens para a programação. Esse tipo de instrução, que está no nível em que o processador consegue executar, é chamado de instrução de máquina. É a instrução que o conjunto de projetistas de um processador define. Esse processador deve ser capaz de fazer reconhecer essa instrução para fazer essa sequência de passos. Então, cada processador tem o seu conjunto de instruções de máquina com o seu jogo de instruções. Vamos ver como que é a instrução de linguagem de máquina, conhecida como de baixo nível, que é a codificação que a máquina entende. Nesse exemplo de linguagem de baixo nível, observe a sequência de instruções que nós passamos para o processador executar. É uma sequência de bits. Veja na tabela os símbolos. O primeiro passo, por exemplo, é o segmento de texto e de dados da memória, representando o programa armazenando em linguagens de máquina, né, que é o segundo passo, por exemplo. Veja na sequência a representação de uma linguagem de máquina, da linguagem Assembly e a de alto nível. A vantagem da programação em Assembly, comparada com a programação em linguagem de máquina, é que o programador não tem a responsabilidade de escolher em que posição da memória ficarão os dados.
além da programação ser mais intuitiva, uma vez que utiliza-se nomes simbólicos para representar o código binário das instruções. Em seguida, agora, vamos ver como que é a representação da estrutura da linguagem de alto nível. Neste exemplo de linguagem de alto nível, observamos instruções que é passado para o processador, ou tarefas, né, que o programa deverá executar. Os comandos são códigos mais parecidos com a nossa linguagem humana. São naturais, mais fáceis de serem lidas e entendidas. Então, a instrução de máquina, na verdade, ela é representada por bits, mas a anterior era texto. E cada sequência de bits tem uma representação simbólica associada, que é a linguagem assembly, no processador. Então, quando falamos em um programa na linguagem de um computador, geralmente nós vemos um texto. Mas se olharmos o programa, cada texto ele tem associado uma sequência binária. Aqui, no caso, uma sequência binária em hexadecimal. É que cada dígito hexadecimal representa uma sequência de 4 bits. Então, veja o exemplo. Então, vamos observar nesse próximo slide a conversão de hexadecimal para binário. Cada dígito será transformado em um número binário de 4 bits. A representação dela fica como essa sequência que está informada aí, binária. Então, a sequência de bits que o processador vai receber e saber o que fazer com essa instrução. A conversão de hexadecimal para binário é o inverso do processo anterior. Cada dígito será transformado em um número binário de 4 bits. No exemplo, né, o hexadecimal F2 a 7, o F é igual a essa sequência de uns, o 2 é o 0010, o A representa 1010, o 7, 01, 11. Então, na sequência do binário, ficará com esses números. No entanto, os programadores dificilmente trabalham com a linguagem assembly. Alguns até podem fazer isso quando você precisa trabalhar muito próximo com o processador numa sequência de instruções que precisa ser executada muito rápida, por exemplo. Na maior parte dos casos, os programadores trabalham com as chamadas linguagens de programação de alto nível. São linguagens cujos comandos são mais próximos da linguagem humana, não tanto como a sequência do computador. Nesse caso, você terá comandos como, por exemplo, enquanto essa condição for verdadeira, faça isso. Se isso for verdadeiro, faça aquilo. Ou pode utilizar, né, as linguagens mais modernas que são orientadas a objetos. Nessa próxima imagem, as linguagens de programação, então, como mostrado aqui, ela tem a comunicação com o computador de baixo nível e alto nível. As de baixo nível consideramos desadequada para humanos, o entendimento, é mais difícil. É uma linguagem de máquina, né, ou assembly. A de alto nível, elas são mais adequadas a humanos, por ser mais fácil de entender, aproximar da nossa linguagem. Nós temos como exemplo a linguagem PHP, o C++ e o Java, que é a linguagem que é a mais utilizada. Como vimos, linguagens que introduzem esse tipo de recurso são, por exemplo, C, C++, o C Java, né, C Sharp, o Java, o Fortran, Ada, né? Tem uma longa lista, né, de linguagens que são usadas pelos programadores para poder desenvolver o programa nesse nível de abstração. Mas não é essa linguagem que o processador entende. O processador vai entender aquela linguagem de máquina, que são os zeros e uns. E aí que entra no jogo. Um dos componentes essenciais, o software de sistema, que é um tradutor, né, de linguagem de programação de alto nível para a linguagem de máquina. É o programa, né, que é chamado compilador. Então, o compilador, ele existe para cada linguagem. Por exemplo, se eu desenvolvo um programa em linguagem C, eu vou usar um compilador C para poder estar traduzindo aquele programa para a linguagem de máquina. E assim, ele ser executado no processador.
Então, se nós temos esses compiladores disponíveis, de um início de um programa de alto nível, o compilador ele gera um código de máquina, que é a minha sequência de instruções binárias. E a partir disso, é só jogar no processador e tem a busca de instrução, decodifica, executa e armazena? É só ir nessa sequência que vai dar tudo certo? Não é bem assim. Isso até é verdade se o seu processador for executar uma única tarefa. É o caso dos chamados processadores dedicados, que só tem um programa executando o tempo todo. Aí essas representações podem até ser verdadeiras, mas na maior parte dos casos não é assim que acontece. O que nós temos é que em cima daquela plataforma de hardware tem uma sequência ou um conjunto grande de programas sendo executados de diferentes tipos. Como é que o processador saberia qual a instrução é de qual programa e o que ele deve fazer sem se confundir no meio? Não dá para trabalhar direito. Aquele ciclo de execução da instrução é muito básico e muito simples. Então, é preciso algo que faça essa coordenação das atividades dos programas em relação aos recursos de hardware que são usados e esse algo que faz essa coordenação é o sistema operacional. Então, o sistema operacional é um conjunto de programas que é oferecido sobre a plataforma de hardware do computador, que vai exatamente fazer esse tipo de coordenação. Então, tem programas ou sistemas que vão dizer, por exemplo, vou coordenar o uso da memória. Eu tenho essa memória toda, então um pedacinho dessa memória vai para o programa, o outro pedaço vai para o outro e assim por diante. E também vai coordenar o uso do processador. Então, o sistema operacional, eles têm essa característica, independente de qual seja o tipo de dispositivo. Ele terá o mesmo papel, seja um computador desktop ou seja um dispositivos móveis, por exemplo. Todo computador possui alguns conjuntos de instruções para o seu processador, que será capaz de executar. Essas instruções, chamadas de código de máquina, são representadas por muitas sequências de bits, normalmente limitadas pelo número de bits do registrador principal da CPU. Esse código é chamado de código binário, como nós já sabemos. São formados por 0 e 1. As instruções correspondem a uma sequência muito simples de operações, como transferir um dado em uma memória para a CPU ou somar dois valores que são normalmente interpretados por microcódigos. Um programa em código de máquina consiste de uma sequência de números que significa uma sequência de instruções a serem executadas. É normal a representação da linguagem de máquina por meio de números, os opcodes, constantes e variáveis em sistemas binário ou sistema hexadecimal. Alguns computadores também têm os seus opcodes representados no sistema octal. Microprocessadores têm, normalmente, seus códigos de operação com múltiplos de 2, 8 e 16, por uma arquitetura com registradores de 8, 16, 32, 64 ou 128 bits em 2006. Porém, existem máquinas com registradores de tamanhos diferentes. Então, entendemos até aqui que o programa de computador raramente, então, são criados em linguagem de máquina, mas devem ser traduzidos por compiladores para serem executados diretamente pelo computador. Existe a opção, atualmente, de não executá-los diretamente, mas sim por meio de um interpretador, esse sim rodando diretamente em código de máquina e previamente compilado. Estes números não podem ser vistos no editor de texto, ou caso se tente ver, parecem apenas um texto sem significado, devido à existência de caracteres de controle. Vamos ver como fica um código de máquina. Essa é a visualização de programas em linguagem de máquina. Vejam o que é mostrado ao se abrir um código de máquina de um PC com um editor de texto. Não é uma linguagem fácil ao entendimento humano, não é isso? Pode-se editar o código de máquina usando editores hexadecimal,
como por exemplo o Debug, que roda sobre o DOS e o Windows. Com esses programas pode-se ver o código não em binário, mas em hexadecimal. Vamos mostrar. No exemplo é mostrado à esquerda o endereço da memória, o segmento offset. Ao centro, o código em hexadecimal e à direita como seria o texto, em ASCII, por exemplo. Mais eficiente, né, do que tudo isso seria conseguir um programa dedicado para manipulação de código de máquina. Para se ter um programa em código de máquina, deve-se obter o código de instruções do processador utilizado, contendo opcódigos, ou operando em formatos de cada instrução. Por esse motivo, foi criada uma linguagem de programação chamada de linguagem de montagem, ou assembly, composta de códigos mnemônicos que, do ponto de vista técnico, é tão próximo do processador quanto o código de máquina, mas é humanamente mais fácil de compreender, uma vez que seus códigos são geralmente acrônimos do inglês, né? Por exemplo, o move, de mover, rep, de repetição, e assim por diante. Vamos fixar a definição dessa linguagem de máquina ou linguagem de baixo nível. Linguagem de programação de baixo nível trata-se de uma linguagem de programação que compreende as características da arquitetura do computador. Assim, utiliza somente instruções do processador. Para isso, é necessário conhecer os registradores da máquina. Nesse sentido, as linguagens de baixo nível estão diretamente relacionadas com a arquitetura do computador. Um exemplo é a linguagem Assembly. Não trabalha diretamente com os registradores do processador, manipulando dados. São linguagens que se aproximam mais da forma com que o computador representa dados e instruções. Normalmente, cada ordem dada nessas linguagens representa uma instrução executada pelo microcomputador. A vantagem desse tipo de linguagem é a grande velocidade de execução dos programas e o tamanho dos mesmos, que são mais compactados. O exemplo mais conhecido, né, como já falamos, é a linguagem Assembly. Então, as linguagens de alto nível, as que aproximam dos seres humanos, então, como que seriam? Como que são essas de alto nível? Linguagem de programação de alto nível é como se chama, na ciência da computação, de linguagem de programação. Uma linguagem com um nível de abstração relativamente elevado, longe do código de máquina e mais próximo da linguagem humana. Desse modo, então, as linguagens de alto nível não estão diretamente relacionadas à arquitetura do computador. O programador de uma linguagem de alto nível não precisa conhecer características do processador, como instruções e registradores. Essas características são abstraídas na linguagem de alto nível, que são mais fáceis de entender. Para trabalhar, né, pode ser usado alguns programas. Alguns exemplos de linguagem de alto nível, nós temos o ASP, o C++, C#, Pascal, o Java, PHP, Python, o Visual Basic. Por se tratar de uma classificação subjetiva, isto é, sem limites bem definidos, não é possível afirmar que determinada linguagem pode ser mais humana que a outra. Apesar disso, por questões de praticabilidade e objetividade, a classificação geralmente se limita em linguagem de alto nível e linguagem de baixo nível. Vamos destacar, então, aqui um resumo, né, dos níveis de abstração dessas linguagens de programação. Nível de abstração das linguagens de programação. A de alto nível, então, ela separa os detalhes da máquina, é mais próximo da linguagem humana. Médio nível, ele separa os detalhes da máquina, mas permite o acesso aos mesmos. E a de baixo nível, diretamente relacionadas com a arquitetura do hardware. Bom, nós finalizamos aqui a primeira parte do conteúdo da aula 3, que falamos sobre os tipos de linguagens de baixo e de alto nível e sua aplicabilidade. Agora, um outro ponto importante
que vamos ver são os aplicativos para identificação de hardware. Você já conhece? Ou já utilizou algum ou utiliza? Vou apresentar aqui alguns aplicativos considerados como melhores para diagnosticar os hardwares do seu computador e suas configurações. Os usuários de informática estão cada vez mais exigentes. Quem antes apenas sabia usar o Windows e os softwares em geral, agora está se interessando por saber um pouco mais sobre o mundo do hardware. Essa transição é normal, pois a informática evoluiu muito e a grande maioria das pessoas está procurando conhecer um pouco desse imenso universo. Atualmente, é muito difícil você comprar um computador sem saber um mínimo do que está adquirindo. São tantos itens em um computador que o usuário prefere se inteirar um pouco e conhecer o que está comprando para não levar gato por lebre, né? Entretanto, algumas vezes você pesquisa muito, mas acaba sendo enganado. Imagine a seguinte situação: você compra um computador, o equipa com algumas peças a mais e por acaso algumas coisas que você desejava executar não funcionam como planejado. Um possível motivo para seus planos resultarem em frustração é a configuração dos itens que o hardware, que nem sempre é o que você pensava que era, né? Para não correr esse tipo de problema, alguns desenvolvedores criaram programas que identificam as especificações além do que o rótulo informa. Aplicativos para identificação de hardware, que já são companheiros inseparáveis dos técnicos, seja para saber o melhor upgrade para um computador ou simplesmente para mostrar ao usuário tudo o que há em seu computador. Foi-se o tempo, né, em que os computadores eles eram montados por uma única empresa e era fácil identificar os seus poucos componentes, né? Antigamente, bastava pegar um Compaq, por exemplo, ou um IBM PC para descobrir de cara quais eram as placas, os chips, os dispositivos. O tempo passou, os computadores evoluíram e o número de fabricantes cresceu muito. Hoje temos computadores com o mesmo modelo, utilizando componentes ligeiramente diferentes. Isso gera um caos quando queremos instalar um determinado drive ou nos depararmos com versões específicas para cada modelo. A primeira solução é uma breve consulta aos manuais. Eles vão te dizer exatamente o modelo, mas às vezes não olhamos os manuais, nem sequer conferimos se recebemos ou onde estão os manuais. A coisa piora se você comprou o computador ou um notebook de alguém e provavelmente os manuais se perderam no percurso. Muitos partem para uma opção inteligente e abrem seu computador com o objetivo de dar uma olhada na placa, não identificada pelo sistema, e achar o nome do fabricante escrito na mesma. É um esforço em vão, pois a maioria dos fabricantes não se identificam com um adesivo ou coisa do tipo. O resultado desesperado é sair por aí experimentando drives, né, e ver no que dá. Isso geralmente gera mais um estresse do que resultado. Nessas situações, algumas ferramentas são extremamente úteis e quebram um grande galho, né, quando o assunto é descobrir o que tem por dentro do seu computador. As mais populares ferramentas que você pode instalar para descobrir é o SysSoftware Sandra, o HWinfo e o Everest. Todas as três opções são muito boas, mas é preciso focar em uma versão específica. Outros softwares com essa finalidade já estão presentes, mas existem muitas alternativas que cumprem muito bem essa tarefa. Por isso, escolher um deles para usar não é tão simples assim. Vamos conferir agora os mais indicados e confiáveis para a tarefa de identificar os hardwares e componentes da sua máquina. Eu separei aqui uma lista com os 5 melhores identificadores de hardware, na minha opinião. Agora é com você, faça a sua escolha, faça o teste. Vamos conhecer então os 5 melhores. O primeiro é o Space. O Space é pequeno e gratuito. E na hora de dar informação, ele cumpre muito bem o seu papel.
Space é muito simples de usar. Uma vez executado, ele verifica o hardware instalado em seu computador e exibe um sumário com o sistema operacional, qual processador, memória, placa-mãe, entre outros hardwares. O Space também mostra a temperatura do processador, placa-mãe e disco rígido em tempo real. Com base nessa informação, você pode identificar problemas de superaquecimento em seu computador ou notebook, por exemplo. Você pode, inclusive, configurar o Space para exibir a temperatura do processador, da placa-mãe, do disco rígido, na bandeja do sistema e, assim, acompanhar em tempo real a evolução da temperatura do seu computador. Por último, o Space fornece várias outras informações úteis. Por exemplo, você pode ver o número de série, chave do produto, né, que foi utilizado para ativar o Windows no seu computador. Muito bom esse aqui. A outra ferramenta que você pode instalar é o CPU-Z, o software mais conhecido, né, para diagnosticar componentes de hardware. Ele é, sem dúvida, o CPU-X. Z, aclamado por usuários de fóruns e muito utilizado por usuários comuns que têm apenas curiosidade. O programa é ideal para exibir as informações relativas ao processador, a placa-mãe e a memória. O aplicativo é ideal por sua facilidade de uso e pequeno tamanho. Entretanto, alguns detalhes avançados não são exibidos pelo software, o que torna eficiente apenas para quem procura detalhes superficiais. Em poucas telas, você consegue obter informações sobre o processador, a placa-mãe, memória e placa de vídeo. Leve e portátil. Permite levá-lo em seu pendrive e usá-lo em qualquer computador sem instalar. O PC Wizard é muito semelhante ao Flash Diagnose, tanto em interface quanto em recursos. O programa ele informa detalhes gerais sobre os itens de hardware e algumas informações sobre o sistema operacional, além da funcionalidade de exibir as configurações da sua máquina. O PC Wizard ele é uma ótima opção para efetuar alguns testes e ver como o seu computador vai sair. Há testes individuais e um teste global, o qual examina o computador como um todo. Um pouco mais completo, né, que os anteriores, ele retorna informação mais técnicas, porém que requer um pouco mais de conhecimento para interpretá-las. O próximo é o HW Info, que é um aplicativo que revela quais hardwares fazem parte do PC. Tudo isso por meio de uma interface simples e repleta de detalhes específicos dos componentes. São exibidos dados de desempenho do processador. GPU, inclusive, qual é a placa gráfica instalada, dados da placa-mãe, como os chipset e as datas da BIOS, a velocidade dos processadores, quais dispositivos estão conectados, entre outros. Ele também oferece serviços de comparação para avaliar as condições e o potencial de processamento do sistema, além de um assistente que mede a temperatura do computador também. Todos os dados podem ser gravados em forma de relatórios. Para isso, o usuário só precisa apertar o botão Report, localizado no centro da janela do programa. Em uma única tela, ele consegue a façanha de apresentar praticamente tudo que é relevante no que diz respeito ao hardware da sua máquina. O próximo é o AIDA64, o único pago da lista apresentada aqui. Mas é um belo investimento, diga-se de passagem, um dos mais completos softwares para identificação de hardware. Então, pessoal, qual identificador de hardware você vai utilizar na sua máquina? Eu sugiro que você escolha um desses aplicativos, pesquise outros, né, mais detalhadamente sobre eles, instale e faça o teste. Reflitam mais sobre o assunto, né? Façam leituras complementares, vejam o material que está na sala virtual. Tudo isso vai lhe ajudar e vai preparar para fazer as atividades.
Então, eu desejo a vocês, então, bons estudos, um abraço e até breve.